Gratidão, e aqui mais uma mensagem da nossa egrégora. Vou ler a mensagem. Chamado final de 2025. Esse é o último momento para aqueles que despertam para a verdade interna. O Cristo interno, nosso guia e mestre, sempre presente em nossas vidas. Agora é o momento de acolhermos esse Cristo para que ocorra o renascimento em nossos corações. Não podemos hesitar diante da verdade que se revela diante dos nossos olhos e corações. Vamos, avancem e comandem seus corações. O chamado de 2025 configura a nova onda ativada em dezembro de 2024. Onda essa que recebeu as novas cores e texturas de uma nova era. De 21 de outubro a 21 de dezembro está ocorrendo uma janela final de ajuste de frequências abertas pelos pioneiros que ingressaram nesse espaço-tempo em auxílio aos seus irmãos e irmãs. A obra é cósmica e se configura com a decisão de todos em seguir o caminho evolutivo e ascensional ou o outro caminho. Todos são respeitados em seu livre-arbítrio, porém o tempo das escolhas já findou. Agora sigam sem bagagens, lembrando que elas não serão necessárias diante da verdade de uma nova era. Uma era de luz, paz, harmonia e amor incondicional. Vocês são os arquitetos dessa nova era e com suas consciências podem comandar essa orquestração. Irmãos e irmãs treinados para viver esse momento caminham lado a lado com todos os que necessitam de ajuda em todos os níveis. A beleza e o toque suave sempre seguirão esses seres que possuem em seus corações a energia da vontade e da devoção ao sagrado. A oportunidade de ingressar em estados de consciência elevados se finda, pois o projeto cósmico precisa prosseguir segundo as ordens superiores. Assumam seus assentos e serão apoiados por instituições sagradas. Federação e Confederação de Mundos apoiam suas escolhas. O comando de Urano atua para apoiá-los em suas escolhas essenciais. Que todos possam caminhar na direção da luz, se assim escolherem. Saudações no comando Urano. Gratidão, gente. Então, esse é o momento final que a gente chama, né? Não é que tudo acaba, né? Não é assim, mas é que o processo acontece por ondas de ativação, né? Que são essas ondas, né? Então, são energias cósmicas que vão permeando a matéria da Terra, né? Ou seja, sutilizando a própria Terra para que emerja a nova Terra, né? Então, ela vai se transformando e todos os seres que habitam, né, todos os habitantes, incluindo nós, os seres humanos, encarnados nesse momento, também vão recebendo essas energias e vão passando pelo mesmo processo. Então, as ondas, elas não ocorrem ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. São por fases, né? Então, a gente teve uma primeira, que foi em 2020, todo mundo lembra, né? Então, tudo isso trouxe já uma sinalização física da mudança, né? De que tudo que estava acontecendo já estava sinalizando na matéria, a mudança na matéria física, a mudança na nossa consciência. Entendendo, né, novamente, colocando, sempre reiterando tudo isso e colocando que a mudança acontece dentro de nós. Então, tudo acontece dentro de nós, na nossa consciência, e fora é reflexo. Então, a gente tem que ter isso muito presente para que a gente possa estar sempre na consciência e não em outros lugares, não na mente, não nas notícias, não em alguma outra coisa que não seja a nossa consciência. E aí, a partir dessa consciência, desse movimento que a gente faz, a gente traz para nós mesmos a circunstância, a pessoa, a informação, o que for necessário para movimentar essa consciência na direção da sua própria linha do tempo. Então, a reconexão vai acontecendo através dessas ondas. Então,
os pioneiros, como eles chamam, são seres que ingressaram nesse espaço-tempo, então entendendo que o ser, que todos nós, a nossa maior parte, o nosso ser cósmico, ele está num plano extrafísico, ele está num local onde não tem espaço-tempo, né? Então ele não tem essa linearidade que nós temos. Então ele enviou um impulso agora, envia uma mensagem do comando, é recebida instantaneamente. Por quê? Porque não tem essa... Mas será que a mensagem vai vir em que dia da semana? Não tem. Então o que tem são movimentos energéticos, energia, informação, conhecimento, que chega e a gente então transmite, a gente faz, a gente passa pela transformação e avança. Então essa onda agora, essa que foi ativada em 2024, é a onda da mudança, né? Então, ou seja, foram abertos, esses pioneiros abriram essa janela de oportunidade para que os seres pudessem ingressar, né? Porque como que vai ingressar num planeta aonde ninguém acredita, né, no plano superior? Então, o ingresso desses seres foi como uma grande maioria, como mensageiros em diversos níveis, né? Então, não são mensageiros que estão falando, pregando alguma coisa, né? Eles estão trazendo consigo a vivência daquilo que está acontecendo e que já está acontecendo, porém, com a linearidade do espaço-tempo, a gente tem sempre um eco, né? Então, um tempo de ajuste, como diz, de frequências, porque não é ao mesmo tempo. Só que lá, vamos chamar assim, né, no espaço já aconteceu. Então, entre lá e aqui, existe um pequeno ajuste que está sendo colocado hoje, 21 até 21 de dezembro, tem esse ajuste de frequência. Então, o que é esse ajuste? É o ajuste que nós precisamos fazer na nossa frequência para alcançarmos e mantermos esse alinhamento com a frequência planetária. Entendendo que a frequência do planeta, as frequências do planeta evolutivas, começam a partir da quinta dimensão. Então, para ingressarmos na quinta dimensão, nós precisamos estar alinhados com essa frequência, e todos aqueles que já estão sentindo, estão passando por movimentos internos, já estão. Então, eles vão seguir, sendo sempre apoiados por seres que já fizeram esse movimento, né? Já passaram por essas transformações e vão ajudando outros e outros, mas que alcançaram a frequência. Então, eles já estão recebendo informação, já estão compreendendo, já estão praticando, estão fazendo técnicas de meditação ou outras técnicas para permitir que a energia trabalhe em si mesmos, né? Então, tudo isso faz parte do processo. Então, essa onda, essa agora e essa janela é a janela de ajuste. Então, as frequências elas vão acontecendo, ou seja, elas estão o tempo todo operando. Nós, né, estamos o tempo todo operando em várias faixas de frequência, então, nossa consciência. Por isso que a gente precisa estabilizar essa frequência, para que a gente se mantenha no mais alto possível da nossa consciência. Então, toda vez que você movimenta uma situação pela mente, leva a um padrão antigo, repetitivo, você ingressa de volta numa linha que não é. Então, a consciência tem que ser o ponto central para que a gente mantenha ela elevada na frequência correta. E assim é acessado por todos esses comandos, auxiliando as pessoas a ingressarem nessas linhas e continuarem suas trajetórias, né, de evolução. Por quê? Porque as linhas vão se separando. E agora é o momento onde a bifurcação acontece e então cada ser ingressa na linha que lhe corresponde através da sua frequência essencial. Então, entendendo que nós temos uma frequência essencial, né, como diz justamente o trabalho no comando Urano, é esse essencial. Então, não, posso levar mais uma cestinha com mais uma coisinha? Não, o essencial.
Não, mas uma malinha de mão? Não, o essencial. O que é o essencial? O essencial é a nossa consciência que guia. Então, quando a gente está na consciência, a consciência vai falar, não, só essas duas coisas aqui. É só isso aqui para fazer, ok. E você vai seguindo aquilo que está na sua frequência. Por quê? Porque a frequência, a nossa frequência essencial, está o tempo todo trazendo para a gente o que é o essencial. Se você entrar na mente, a mente vai trazer para você 500 coisas supérfluas. Então, o movimento é estarmos no nosso coração, no nosso centro, onde está a nossa consciência, com a atenção, a nossa atenção. A gente não está pedindo nada, a gente está comandando, gente. Comandando. Então, o comando da consciência é eu não vou pedir nada, não vou pedir nada para Jesus. Não vou pedir nada a Deus. Eles estão em consciência, né? Nos guiando. Então, eu assumo o comando. Assumo o comando. Assumo. Quando eu assumo, nós acionamos a frequência correta e nos alinhamos à frequência correta. E vamos seguir essa frequência. E acabou. Então, esse assumir, né, que a gente faz com os decretos, né, para que a nossa mente não atrapalhe, é muito importante. Nós temos vários movimentos, né, para a gente fazer esses decretos, as meditações, nós apoiamos as meditações, lá informamos várias coisas também que podem ser feitas, que são necessárias de acordo, né, a cada ser, a cada momento de cada um, mas que vem através da nossa egrégora. Então, a nossa egrégora tem muitas informações que vai disponibilizando na medida em que cada ser necessita ou pede, né? Ou ele é acionado pelos contatos que vão acontecendo. E lembrando que a gente sempre trabalhou, né? E trabalha também, né? No plano sutil, no plano invisível. Então, muitos seres estão recebendo orientação, recebendo informação, sempre no plano sutil, o que não impede a gente ter contatos que estão acontecendo e que vão acontecer em maior escala, presenciais, para que esse movimento energético possa se intensificar, facilitar, ajudar, né, apoiar, através dos comandos, né, da telepatia, enfim, de todos os processos que vão acontecendo para facilitar esses ajustes. Então, essa janela é um ajuste, é para a gente estar lá, né? Não é para a gente achar que precisa fazer alguma coisa e empurrar, porque aí nós não entramos no espaço que foi aberto. Então, o que acontece? Nós temos que ter a atitude da consciência e da interiorização, porque aí nós entramos no espaço onde estão todos trabalhando, né? Vamos dizer assim. Quando a gente empurra uma situação, a gente entra na linearidade e tem a sensação de que o tempo tem tempo. E não tem. É uma ilusão. Quando a gente está no espaço, nós estamos no agora, esse momento que eu estou falando é o único momento que existe. Não tem outro. Então, nele está acontecendo, tudo está acontecendo. De todos nós. Quem assiste está no momento presente, está sendo trabalhado em todos os seus níveis de consciência, em todos os seus corpos. Então, recebe no nível físico a intuição, a percepção, recebe a informação, recebe, porque está conectado. Então, a nossa antena tem que estar conectada nesse ponto do agora. Então, a gente tem que fazer esse esforço sempre para estar na consciência, alinhando as nossas energias para que a gente possa receber o que é necessário e fazer o movimento. Entendendo que o movimento, a gente, é da consciência. Então, não existe nós vamos fazer um movimento qualquer sem que a consciência tenha nos solicitado. Então, ela vai nos movimentar. Então, uma pessoa fala, comecei a buscar mais conhecimento espiritual, etc. Por quê? Porque o movimento da consciência já levou a pessoa a buscar isso. Comecei a buscar
né, informações sobre vida em outros planetas, porque a consciência está levando para isso. Comecei a fazer, fiz um curso que me trouxe uma organização mental, porque a consciência está solicitando isso. Então, a gente não vai fazer, a gente recebe a orientação e faz, porque o movimento está levando para isso. Então, esse é o ponto agora crucial. Por quê? Porque a frequência, se a gente não alcança o nível de frequência, a gente não acessa. Então, a gente não está naquela linha do tempo, né? E como a gente está, quando a gente está na linha do tempo correta, a gente acessa e vai seguindo, vai seguindo. Muitas vezes, umas pessoas falam, mas eu não sei. Ok, gente, não sabemos, a gente não tem o plano inteiro desdobrado, é um desdobramento. Por quê? Porque os nossos irmãos, toda essa orquestração vai disponibilizando para a gente aquilo que é naquele momento. E depois outro, depois outro. Por isso, estar no agora acelera o nosso processo, porque a gente ingressa na atividade correta. Então, a pessoa precisou fazer uma determinada coisa para organizar a mente. É necessário. Então, ela está fazendo isso. Isso que foi pedido. Faz parte do plano. E ela está evoluindo, fazendo isso. Né? E com isso, ela está elevando a frequência. Ela está ingressando na sua linha do tempo. Porque como ela vai elevar a frequência com a bagunça mental? Não tem como. Então, os movimentos, eles vão sendo feitos pela consciência que vai orquestrando a atividade na nossa fisicalidade aqui, no nosso eu consciente. Então, nossa vida física tem que estar ordenada e organizada de acordo com a nossa consciência. E não mais eu vou com o meu ego, não, eu quero ir lá, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. E a consciência está, né? Como assim? Senta, minha filha. Aquietai-vos, como Jesus disse. Aquietai-vos e sabeis que vós sois deuses. Então, a gente tem que ter esse comando forte, acionado constantemente, e aí a gente vai se movendo. Então, esse movimento agora, esse espaço, ele é crucial. Por quê? Porque, novamente, a frequência do planeta, as frequências da nova Terra, né, do novo mundo, elas já estão disponíveis. E aí, com o movimento que a gente vai permitindo, de permissão, a gente vai acessar, vai ingressar e vai seguir. Se aquele que não ingressar, ele vai para outra linha do tempo, que não é essa. E aí viram outras ativações de outras ondas, 2026, 2027, mas isso é um outro processo, né, que vai acontecer em função do plano também, e que tem muitas coisas que já estão acontecendo, lembrando, gente, que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, os seres de outras orbes, extraterrestres, intraterrenos, todos eles estão aí trabalhando ao mesmo tempo, mas a manifestação disso, na realidade da Terra, ela tem um tempo do nosso movimento aqui, né? Dessa percepção de linearidade. Por quê? Porque a gente não poderia receber tudo ao mesmo tempo. Então, imagina se agora a gente recebesse 300 coisas e a gente só tem capacidade de compreender 100. Entraríamos em, né, uma situação totalmente fora. Então, por isso que existe a elevação da Terra, da frequência mais densa para mais sutil, a elevação dos seres, né, que somos nós, de uma densidade mais dura, de uma mente, de um ego, para um ser mais divinizado, vamos dizer assim, né? Ou seja, um ser mais espiritualizado. E então aí isso vai se orquestrando e a gente vai percebendo, ampliando a nossa consciência e compreendendo. Então tudo vai se elevando. O objetivo, entre aspas, né? Objetivo, mas a grande meta evolutiva é a elevação da consciência, é a elevação, é a gente estar, como eles mencionam
nessa mensagem, somos arquitetos da nova era, nós construímos. Então, tem os seres que abrem os caminhos, tem os seres que constroem, e tem os seres que, com a sabedoria, vão preenchendo tudo. Ou seja, nós precisamos preencher a nossa vida de sabedoria. Mas de onde que ela vem? Né? Se a gente não faz um trabalho interno, a gente não vai encontrar sabedoria lá fora, né? E não vai encontrar nesses livros técnicos, né? Ou nos livros da Terra a sabedoria, que não está lá. Então a gente tem que fazer o trabalho interno para aflorar tudo isso e a gente ir então construindo, permeando a matéria, permeando as cores, as coisas. Né? Como eles falam, as cores e as texturas mudam porque elas estão em outro nível vibracional, estão em outro nível de frequência. Então, nesse nível de frequência, quando a gente entra, a gente vê as cores diferentes, a integração das coisas. Por quê? Porque é um nível mais sutil, é um nível mais limpo, é um nível onde a energia está limpa, está sendo limpa. Então, como é que se alcança isso? Limpando, né? Então, transmutando a mente, tirando aquelas crenças, né? Transmutando, não tirando, né? Perdão, mas transmutando as crenças de coisas que não correspondem para iniciativas de amor incondicional. Então, quando a gente começa a participar de trabalhos onde a gente está ajudando as pessoas, a gente vai transmutando esses preconceitos, esses achismos, essas vaidades, esses medos, porque a gente vai colocando uma outra energia a favor de nós mesmos. Então, a gente está trabalhando a nossa mente a nosso favor, consequentemente, lá fora a pessoa vai perceber, ela vai receber aquilo que a gente está fazendo aqui dentro. Então, nada acontece sozinho. Eu não posso querer mudança de linha de tempo se eu não faço a minha própria mudança, porque sou eu que tenho que ingressar nessa linha, nessa nova linha, né? Para que eu possa acessar outros e apoiar outros que venham para essa linha também. Então, nós somos apoiados e apoiamos. E assim, tudo vai sendo organizado conforme um plano maior. Então, não se preocupar com é esse plano, como vai acontecer, se vai ser assim, se vai ser assim. Tem que soltar. Então, a nossa egrégora o tempo todo ela tem que soltar. Soltar a resistência. Por quê? Porque quando a gente solta a resistência, a gente ingressa no espaço, no agora. Porque a gente está solto, está disponível. Quando a gente está tenso, a gente está em todas as coisas da nossa fisicalidade. Então, quando a mensagem diz largar as bagagens, porque muitas coisas não servirão, não vão servir mesmo. Porque se o comando da construção, da arquitetura da nova Terra depende da nossa consciência, não adianta eu carregar, né, todas aquelas casas, todos aqueles prédios, todos aqueles carros, todas aquelas roupas, tudo aquilo que eu quero carregar. Né? Não é que a gente vai abandonar, mas a percepção é que nós manifestamos isso. Isso, como Jesus diz, buscai antes o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Ele não falou, carreguem tudo para o outro mundo, aí depois você pega tudo de novo, vai para outro mundo, carrega tudo de novo, né? E vai acumulando. Não. Ele disse, larga tudo e me segue. Então, o que ele quis dizer, né? Ele quis dizer justamente que tem coisas que não servem para uma outra fase. Né? Um ser divino, um ser com uma consciência mais elevada, ele vai manifestar junto às suas hierarquias, junto à sua missão, junto ao que ele veio fazer, os recursos das coisas necessárias. Né? Então, ele tem que ter isso em mente para aliviar, para liberar bagagem, para liberar sistemas que estão entrando em colapso já, que são sistemas de terceira dimensão. Então, vai liberando. E essa janela agora é uma janela final de 2025, para o ingresso nessas linhas do tempo que nós escolhemos. Então, como a mensagem diz, a decisão já foi tomada. Né? A gente já tomou a decisão. A gente não está tomando decisão. A gente está ingressando e seguindo.
seguindo o caminho que o nosso Cristo interno, né, o nosso ser interno escolheu. Ele escolheu. Então a gente vai seguir feliz nesse caminho, porque foi o ser interno que escolheu. E a gente vai simplesmente organizar nossa personalidade para aceitar esse comando. Gratidão.